eles iam querer vender os outros 50% por 7, 8 milhões de euros. Então não faz sentido o Fluminense ir ao mercado comprar por 8 milhões de euros os outros 50%, se a maior proposta que ele vai receber por 100%. Quando foi uma pergunta do próprio Vitor Lessa, dizendo, né, da questão dele, da vontade dele de sair, de jogar na Europa e tudo, e ele retrucando isso, né? Ele falou que, dizendo que ele não respondeu especificamente se o Patriotas vai aceitar ficar com um percentual menor para o Fluminense ficar com um percentual maior nessa venda, ou se de repente só vai aceitar mesmo ficar com seus próprios 50%, e aí nessas notícias o Fluminense receberia entre 7 a 9 milhões de euros no máximo aí. Essas são as atualizações gerais, assim, né? Gabriel, antes de eu passar para Cauã e Duque debaterem, só um último ponto que eu acho que vale a gente frisar, que muita gente tem que confundir isso, e o chat que fez isso várias vezes já. A questão de que o Fluminense tem 40%, o empresário 10% e o Patriota 50%. Isso não quer dizer que o Fluminense vai ficar só com 40%, né? A gente tem o exemplo da venda do Nino, que o Criciúma tinha uma parte, o Fluminense foi até o Criciúma e negociou que a parcela do Criciúma fosse menor, porque senão não efetuaria a venda. Isso aconteceu. Então, tudo que você falou aconteceu, exceto a parte da finalização, porque o Criciúma falou, não. Foi no Tigres do México. Tigres do México. E aí o Criciúma falou, não. E aí não. Então, assim, existe uma esperança. Ou seja, Patriotas, o não está na sua mão. É meio que isso, assim. É porque no caso do Criciúma tinha uns outros bastidores lá que tinha uma cláusula que ia vencer e tal, enfim, algumas situações ali. Não, mas é só importante dizer que o Fluminense vai negociar para o Patriotas não ficar com metade do bolo. O Fluminense não vai ficar só com 40% da possível venda. Quer dizer, pode até ficar, mas o Fluminense vai negociar que essa fatia seja menor, né? Exatamente. Na verdade, para ser mais preciso ainda, o Fluminense tem 50%, o Patriotas tem 50%. Porque empresário hoje em dia não pode ter nada de jogador. Hoje em dia você só pode ter legalmente clube, falando, né? Só pode ter clube com percentual de jogador. Não pode mais ter empresário, empresa alheia ao futebol igual era a Trafic, por exemplo, com percentual de jogador. O que acontece, o que o Fluminense passou a fazer? O Fluminense cria, não sei se é o mercado todo faz isso, mas o Fluminense tem um portal da transparência, que é muito bom, inclusive, que a gente consegue ver isso. O Fluminense pega e bota lá, John Arias, o Fluminense tem quanto? 50%. Beleza. Os outros 50% é do Patriotas de Boyacá, lá da Colômbia. E aí ele sinaliza que 10% é exclusividade de venda do representante do atleta. Ou seja, qualquer negociação vai ter que passar pelo representante do Arias e essa negociação ele fica com 10%. É o famoso drible, né? O Fluminense dá uma driblada ali, o mercado achou uma maneira de dar uma driblada para os representantes continuarem ganhando dinheiro também. Só uma pergunta importante ali do Ney Alvim, que acho que é bom antes também de passar, porque senão eu vou falar pra caramba aqui já. Ia falar disso mesmo. Por que o Fluminense não comprou 50%? Então eu vou passar, mas porque o Patriotas sabe o quanto vale o John Arias. O Patriotas sabe que com o contrato até 2028, a chance do John Arias sair de graça do Fluminense e eles não receberem nada é muito pequena. Então, eles não iam vender os outros 50% por R$50. Eles iam querer vender os outros 50% por 7, 8 milhões de euros. Então não faz sentido o Fluminense ir ao mercado comprar por 8 milhões de euros os outros 50%, se a maior proposta que ele vai receber por 100% é 16, 15 milhões. E eu acho que é bem possível do Fluminense conseguir algum percentual relativo ao Patriotas, mas acho bem difícil que o Fluminense consiga um percentual bem elevado em relação a essa negociação. Mas aí é uma análise, não é informação. Ô, Duque, 20 milhões de euros, que é o valor que o Fabrício Romano, vamos imaginar que se concretiza esse valor. Já é um valor mais aceitável pelo André, dado que a nossa maior venda da história é 22, que é o Arias. Para ser aceitável, o Fluminense tem que diminuir essa fatia do Patriota, e se sim, para quanto? O que você está pensando sobre valores quando você lê no tweet do Fabrício Romano 20 milhões de euros? O Rafa, a verdade, como o Gabriel acabou de falar, né? A gente precisa de entender ainda como será feito essa divisão de valores, né? Hoje o Fluminense tem 50%, sendo que nesses 50%, 10% será a exclusividade do empresário, né? Do agente do Arias. E que, cara, eu tô muito nessa linha de que a verdade é que qualquer que seja o valor da venda do Arias, pro Fluminense seria muito ruim. Perder um jogador desse nível, né? Hoje aí podemos colocar o Arias como o principal jogador do continente, né? Não só do Brasil, mas do continente. Então, já seria ruim de qualquer maneira, né? E me deixa muito
reticente dessa questão de renovação, porque me parece que foi uma renovação, mais uma vez, com um acordo de que se chegar no meio do ano, tiver uma proposta por ele vai ser vendido, né? Porque a gente, há 5 meses atrás, fazem uma, né, colocam ali uma coletiva gigantesca para anunciar a renovação do Arias, com o Mário Bittencourt na mesa, com ele mesmo até retrucando, né? Eu lembro muito bem que ele falou de uma, acho que se eu não me engano, foi uma pergunta do próprio Vitor Lessa, dizendo, né, da questão dele, da vontade dele de sair, de jogar na Europa e tudo, e ele retrucando isso, né? Ele falou que, dizendo que ele nunca teve, nunca falou que gostaria de jogar na Europa, nunca teve nada nesse tom, né? E 5 meses depois, o jogador, sendo um dos principais jogadores do continente, deixa o Fluminense, né? Ou pode vir a deixar o Fluminense no meio da temporada, né? Eu acho que é um valor, para mim, muito ruim, muito ruim. Seria ruim de qualquer forma, mas os valores informados, né, de próximos a 20 milhões de euros do Fabrício Romano, né, que realmente o Lessa vem com a informação de que ainda não está sacramentado, que ainda não chegou proposta, mas eu acredito que tudo está se caminhando para isso, porque antes de chegar a proposta, teve a negociação, já existe a negociação, né? Então, o clube que tá a fim de tirar o Arias do Fluminense, com certeza comunica ao Fluminense que vai enviar a proposta, e essa proposta pode ter até chegado na parte da manhã, hoje a gente não sabe, e é muito difícil, cara, porque é um valor que não vai resolver nosso problema, é um valor que vai tirar o principal jogador do time, né, do elenco. É uma puta de um balde de água fria pra torcida, né? Que vem aí de bem, porra, praticamente de uma lua de mel, né, cara? Acabou de ter um Aeroflu no aeroporto, na chegada no clube na sexta-feira. Belo Aeroflu, né? Muito bonito, por sinal. O time, porra, praticamente em lua de mel com a torcida, chegou numa semifinal de Mundial, muito bem representado, saiu, né, caiu com, porra, enorme, né, o mundo inteiro falando do Fluminense e dando positividade, né, cara, até mesmo pra sequência do campeonato, a sequência da temporada, vindo aí Sul-Americana, vindo Copa do Brasil, brasileiro, a gente na parte de cima da tabela, e, cara, na segunda-feira começar dessa maneira, ninguém queria, né, e eu acho que é um valor que, pelo andar da carruagem, o Fluminense tendo 50%, podendo chegar a só 40%, mesmo que a gente consiga negociar com Patriotas, eu também tô com o Gabriel, não acredito que eles vão ceder tantos porcentos assim, né, a porcentagem maior, por exemplo, vão ceder 20%, 30% pro Fluminense para fechar o negócio, não acredito que eles vão fazer isso. E, cara, pro Fluminense é uma merda, né? Pra torcida do Fluminense é uma merda, pro elenco, pro time do Fluminense é uma merda, porque a gente vai estar tirando um dos melhores jogadores do continente por um valor que não vai se resolver nada, né? Nem precisaria desse valor, né? Porque a gente já vendeu o Cauã, já tivemos aí uma grana pesada do Mundial, não precisava vender agora. Por que não bate o pé, então não vende? Mas o jogador quer jogar na Europa. Esse é um tipo de gestão, a gente já veio conversando bastante aqui nos giros, né? Até mesmo com o Cauã, na última, que a gente debateu bastante sobre isso, o Rafa também estava junto, dessa questão, né, de, a gestão que o Mário adota, né? Dessa gestão de amizade, a gestão de faz isso aqui pra mim, que lá na frente eu vou te dar uma moral, e isso pra mim não funciona no futebol profissional pra mim, cara. Ô Duque, só vale um acréscimo do porquê que eu não acho que é a mesma coisa sua, que o Fluminense que o Patriotas vá abrir muita mão ali do Exatamente. percentual que tem. Não tem porquê deles abrirem tanta mão assim. Porque assim, qual que é a lógica? O Patriotas vendeu pra gente e segurou 50%. Quando que acaba esse 50% deles? Quando acabar o contrato atual do Fluminense com o Arias. Então, se o Fluminense ficar com o Arias até o final do contrato, e no final do contrato o Arias foi embora. O Patriotas saiu de mão abanando, não ganhou nada pelos 50% dele, e o Fluminense também não ganhou nada. Beleza. Só que agora ele tem contrato até 2028. Então a chance disso acontecer é muito menor. Se fosse como era o Nino, que tinha um contrato relativamente curto, você fala, vocês vão sair de mão abanando, a gente também, mas a gente vai usar o jogador até o final, e vocês não vão ganhar nada. Nesse caso agora é um pouco menos. É isso, vamos puxar o superchat aqui, porque uma pergunta que eu ia fazer pro Cauã veio no superchat. Primeiro, destacar o belo perfil fã do Cauã Tinoco. Chegou aqui dando bom dia, Cauã. Esse sorriso alegra o meu dia.
Eu tava me concentrando muito em não rir no meio da explanação do Duque ali, porque você Não falta de conseguiu, só pra te respeito, avisar, tá? Não conseguiu. né? Mas eu só não ri muito, né? Mas eu tive que dar uma risada ali, E inacreditável. aí, vem aqui, a live podia ser só o Cauã Antilouco, não seja por isso, a gente deixa aqui assim um pouquinho, Tira daqui, pelo amor de Deus. só pra você ter o print aí, o fã do Cauã Antilouco. Mas falando sério agora, esse superchat foi até o primeiro que chegou do Marcelo Terra, da Web Fluminense. Ele falou, Arias sai